Olá, turminha do segundo B, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula será de História no livro didático, página 17. Então, a gente está começando um novo capítulo hoje, que vai falar sobre outras histórias e outros tempos. Então, anteriormente, você estudou diferentes documentos que resgatam lembranças de histórias pessoais e de familiares. Então, nesse capítulo, você vai conhecer mais histórias de outros tempos e outros lugares. Página 17. Observe a ilustração da abertura do capítulo e, em seguida, converse com o professor e colegas. Que lugar que essas crianças estão, gente? Que lugar é esse? B. Esse espaço tem proprietário ou ele é um local público? Nós já estudamos sobre isso, hein? C. As ruas e praças da cidade também têm história? O que será que tem essas ruas, as praças? Letra D. O que você faria para descobrir a história de um lugar que não fosse na sua casa ou na sua escola? Então, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitos lugares, muitas cidades, aqui em São Paulo mesmo, as cidades costumam homenagear algumas pessoas que são importantes, algumas pessoas que fizeram parte da história da cidade para poder dar nome a ruas e a praças. Então, às vezes as praças têm o nome de pessoas e é para homenagear aquela pessoa que às vezes foi muito importante naquele bairro. Então, para a gente também descobrir a história de um lugar, como é que a gente tem que fazer? Pesquisando, né? Buscando informações em livros, na internet, e aí a gente pode sim saber muita coisa de lugares que a gente não conhece. Na atividade 2, você vai usar então recortes de revistas e de jornais e fazer uma colagem nos espaços a seguir para mostrar o que você faria para descobrir a história de um lugar. Então, você pode ver imagens de pessoas perguntando uma para as outras, pessoas olhando fotografias, pessoas observando objetos, tendo informações em livros, na própria internet, em revistas. Então, a gente vai ter várias formas de pesquisar como é a história de um lugar. Então, você vai procurar aí nas revistas, em imagens e jornais também, para registrar como você faria, então, para descobrir a história de um lugar, certo? Na atividade 3, vocês vão apresentar, então, as imagens que vocês conseguiram para os nossos colegas lá na aula no Zoom. Combinado? Vamos para a próxima página. Página 18. Conhecendo outras histórias. Vamos conhecer histórias de outras pessoas e lugares? Para isso, observe essas imagens. Então, aqui a primeira imagem é de uma casa colonial com azulejo, localizada na cidade de São Luís, no Maranhão. Então, aqui é uma casa que ela é bem característica, né, de ser uma casa colonial. A segunda foto aqui que está no meio é uma praia, olha só. É lá na Avenida Atlântica, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. A construção dessa via foi iniciada em 1905, olha só que antigo, né? Então, aí tem a história de como é que foi construída aí a Avenida Atlântica lá em Copacabana. E a terceira foto, olha que linda, gente. É uma grande mesquita construída em 1906. Olha só quantos anos que tem essa mesquita. Tem 114 anos. Então, essa mesquita fica lá em Mali, um país da África. Então, ela deve ter com certeza uma grande história. As cidades
Tem espaços que são públicos, por onde qualquer pessoa pode circular. Qualquer pessoa pode entrar, pode ir, sem precisar pagar nada. E nesses locais também é possível encontrar fontes históricas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Parque do Ibirapuera, que é um parque público, onde as pessoas entram e não precisam pagar nada. Existem também outros lugares, por exemplo, que são privados. O Sesc, por exemplo, ele também é um parque público, porém ele é administrado por uma empresa, que é o Sesc. Antigamente, eles cobravam ingresso para as pessoas entrarem. Hoje em dia não cobram mais, apenas para o estacionamento. Porém, antigamente as pessoas, além do estacionamento, também pagavam por pessoa que entrava no Sesc. Então, normalmente, nesses lugares que são públicos, a entrada é gratuita e também você pode encontrar neles as possíveis fontes históricas contando aí a história deste lugar, certo? Vamos então para a próxima página. A respeito dos espaços públicos que nos possibilitam conhecer histórias, responda às seguintes questões. 1. Você conhece os espaços públicos de sua cidade? Conte ao professor e aos colegas quais espaços públicos que você conhece. Então, junto com a sua família, vocês vão ver quais os espaços públicos que você já foi, que você conhece, e anota aí para a gente conversar sobre isso na segunda-feira. 2. Vamos descobrir qual é a construção mais antiga da sua cidade? Então, aí, você vai fazer uma pesquisa na internet para descobrir qual é a construção mais antiga da cidade de São Paulo. Então, muito provavelmente na internet, nós vamos descobrir qual é essa construção. Na letra A, onde essa construção está localizada? Então, que bairro que essa construção está localizada? B. Em que ano foi erguida essa construção? Então, lá na sua pesquisa vai ter a data de início dessa construção. Então, marca aí nesse quadrinho. C. O que essa construção era no passado? Então, antes dessa construção ser feita, o que existia nesse local? D. O que essa construção é na atualidade? Gente, eu vou contar algo para vocês. A minha família morava ali no centro de Parelheiros, bem antigamente. A casa da minha bisavó era bem lá no centrinho mesmo. Então, era uma casa muito grande, porque ela teve muitos filhos. E aí, os anos foram passando, os filhos dela foram casando e a casa foi ficando vazia e grande para ela morar sozinha também. Aí, o que aconteceu? Ela decidiu vender aquela casa e aí, quem comprou a casa foi o cartório, e ali foi instalado o primeiro cartório de Parelheiros. Antigamente era a casa da minha bisavó, depois tornou-se o cartório. Passado mais algum tempo, tinha um outro espaço da casa que também era muito grande. E aí, sabe o que aconteceu? Abriram lá uma clínica médica que existe até hoje. Então, antigamente era a casa da minha bisavó, foi vendida e tornou-se então uma clínica médica. Então, as construções eram algo no passado, às vezes ela passou por algum tipo de reforma e tornou-se outra coisa. Na Avenida Paulista, a gente tem exemplos também de alguns imóveis que antigamente eram bancos, eram casarões antigos de pessoas ricas, né, que moravam ali, e hoje são comércios, são lojas, são restaurantes. Então, podem mudar conforme o tempo. Então, aí na letra D, você vai responder o que essa construção que você descobriu, que é a mais antiga aqui de São Paulo, é hoje em dia. Na atividade 3, você vai encontrar uma imagem dessa construção e colar aí nesse espaço. Ou então, se você não tiver a possibilidade de encontrar essa imagem, você pode fazer um desenho. Então, lá na sua pesquisa, você vai ver como é esse espaço e fazer um desenho. Combinado? Então, vamos para a próxima página. Página 20. Com
professor e os colegas, leia esta letra de música. Cocada. Vá ralar o coco para fazer cocada, para vender no tabuleiro, na ladeira do Bonfim. Essa é uma música de Roque Ferreira, se chama Cocada e foi cantada por Roberta Sá e Trio Madeira. Após a leitura, faça o que se pede a seguir. A. Assinale a imagem que melhor representa a profissão descrita. Então, é a imagem desse cozinheiro ou é a imagem dessa cocadeira aqui, ó, dessa mulher que está com esse laço na cabeça? Então, marque aí a resposta correta. Próxima página. Com o professor e os colegas, registre o nome dado a essa profissão. Então, qual é o nome da profissão aí, ó, de quem faz cocada? 3. Releia a letra da música e identifique o local onde é vendida a cocada. Em seguida, marque um X na imagem que se referem a esse lugar. Então, olha lá a letra da música novamente. Vá ralar o coco para fazer cocada, para vender no tabuleiro, na ladeira do Bonfim. Então, vamos lá. Primeira imagem, Corcovado, no Rio de Janeiro, bairro do Bonfim, em Salvador, Bahia, ou Torre Eiffel, em Paris, na França. Então, marque um X, onde melhor a gente sabe onde que é vendida essa cocada, hein? Atividade 4. Assinale as alternativas que melhor respondem a esta questão. Quais são as principais características relacionadas a essa profissão? Então, quais são as principais características da profissão de quem vende cocada? Primeira alternativa. A cocada é vendida nas ruas em um tabuleiro que é usado para apoiar os produtos. Segunda, essa profissão é praticada somente por homens. Ou a terceira, geralmente, além de cocada, são vendidos acarajé e bolinho de feijão fradinho. A atividade da baiana de acarajé, praticada nas ruas de Salvador, é considerada outra forma de contar histórias sobre lugares e seus moradores. Então, gente, aqui a gente está falando sobre a profissão de quem vende cocada. Então, a tia já até falou o nome dela, né? Mas marquem aí, então, quais são as principais características da pessoa, então, que vende cocada, que é um doce maravilhoso. Gente, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijão, tchau, tchau!